O que pode prejudicar essa função do nariz de aquecimento, de filtragem do ar, de controle do ar que entra no corpo? Tá. O principal prejuízo nessa função é quando você tem alguma coisa que está causando obstrução. Ou seja, que o ar deixa de passar pelo local adequado onde ele deveria passar e faz uma via alternativa. Que qual seria? A boca. Nós não fomos feitos para respirar pela boca. A boca é só uma alternativa. O ideal é que a gente consiga fazer isso pelo nariz. Então, quando você tem qualquer coisa dentro do nariz que cause obstrução, que atrapalhe essa passagem de ar pelo caminho natural que ele devia seguir, você vai ter prejuízo na função. Entendi. Agora, por exemplo, a pessoa que tem, chamavam os antigos de carne esponjosa, né? Tá. Ou desvio do septo, depois a gente vai aprofundar isso, mas acho que todo mundo sabe o que é, que causa uma obstrução, ou tem uma rinite que inflama e vai respirar pela boca, e cria, sei lá, desde pequeno um hábito de respirar pela boca, digamos. Ela não está tendo a filtragem, ela não está tendo a ambientação da temperatura do ar. Então, que danos isso pode trazer? Ou se ela respira pela boca desde criança, o organismo pode criar de alguma maneira uma defesa especial para isso? Não, quando a gente pensa no respirador bucal desde a infância, antes até das coisas mais simples que podem causar, mas que são graves também, o que a gente mais se preocupa é com a deformidade crâniofacial que isso vai gerando na criança. A criança, quando ela começa a respirar pela boca, o palato, que é o céu da boca, que é essa região aqui, ela começa a ser empurrada para cima. Tá. E conforme isso vai fazendo, a gente aqui está num corte que eu estou vendo uma hemiface cortada no meio e ela é para cima. Mas quando eu olho no sentido, quando você me olha de frente, a minha maxila, ela começa, quando o céu da boca ele vai subindo, a minha maxila vai começando a ficar mais estreita. E isso provoca alterações e deformidades que vão fazer com que no futuro essa criança tenha necessidade de usar aparelho ortodôntico. Então, assim, isso gera uma deformidade crânio-facial mesmo. Então, esse seria, acho que, o maior problema de você não respirar pelo nariz. Agora, a gente costuma observar bastante que é muito comum as pessoas que não respiram bem pelo nariz, elas têm mais infecção de garganta, elas podem ter mais problemas no ouvido. Não é à toa que o nariz está no meio do rosto, porque ele acaba tendo comunicação com todas essas outras regiões aí. Ah, legal. Agora, me fala o seguinte, por exemplo, eu lembro que eu tinha um amigo de infância que desde pequenininho ele tinha bronquite asmática. Tá. Ele foi crescendo com crises constantes e ele chegava a ter um deslocamento da mandíbula, sabe isso aí? Essa parte da frente dele era mais pronunciada, era mais adiante. Quando ele fechava a boca, os dentes de cima ficavam... Isso. Né? E o médico da época falou que era por causa dessas crises que foi desenvolvendo a mandíbula de outra forma. É porque, assim, na verdade, a maior parte das pessoas que tem bronquite asmática ou a asma brônquica costuma ter também rinite alérgica. Então ele acaba sendo um respirador bucal que tem todas essas deformidades e uma das coisas é o dente vai ficando projetado, tanto que a gente tem uma face, né, que é bem característica de quem respira pela boca, que é isso mesmo. O dente ele vai ficando um pouco mais dentucinho, mais proeminente para frente. Isso realmente acontece mesmo. Agora o nariz, quando está fechado, ou quando está obstruído, tá? Qual é o procedimento ideal? Porque se fala para pingar medicamentos, mas diz que tem medicamentos que provocam o secamento da mucosa, ou a deformidade da mucosa. Aí tem um outro processo que eu mesmo faço de manhã, eu pego o soro a 3% lá, né? E jogo naquelas regiões estratégicas que tem que jogar até cair mesmo. E tem gente que não quer fazer porque fala que o soro incomoda. Gente, só incomoda primeiro, segundo dia, depois vai habituar, não sente nada, é um líquido. E para mim é a melhor coisa, porque a sensação que eu tenho rinite, é que o nariz fica menos suscetível às infecções, fica menos sensível à diferença de temperatura, só não fica a poeira, porque poeira já é resíduo e me ataca, né? Mas tem alguma maneira ideal de descongestionar?
Não, você é o exemplo perfeito, é o orgulho do otorrinolaringologista. Porque a limpeza com soro fisiológico é algo que eu sempre falo para meus pacientes que eu acho que todo mundo deveria fazer sempre. Eu brinco que todo mundo sai, quando o nenê nasce, só sai da maternidade quando os pais aprenderam a dar banho. E ninguém se preocupa se o pai e a mãe aprenderam a lavar o nariz do nenê. Agora, o mesmo ar que está sujando o nenê por fora, poluído, é o ar que ele respira o tempo todo. Então a gente lava o carro por fora e esquece de limpar o filtro de ar. Então é uma coisa que é fundamental. Todo mundo deveria lavar as narinas com soro fisiológico pelo menos 1 ou 2 vezes ao dia. O ideal é 2. Eu sempre recomendo de manhã, ao acordar, e à noite, antes de dormir. Porque isso é o que você falou. Você está fazendo uma limpeza. Uma vez que o nariz ele é o filtro, é onde vai parar as maiores impurezas, os vírus, bactérias. E você, uma vez que você está lavando e removendo isso com maior frequência, você fica um pouco menos susceptível, porque você tem menos tempo de contato, menos tempo de exposição com ou o patógeno ou com aquilo que te causa alergia. Muito legal. Doutor, a diferença básica, muita gente confunde sinusite com rinite, né? Tá. Porque eu sinto que tem uma pressão aqui, eu sinto que está coçando, eu sinto que está inflamado. Inclusive, para quem pinga muito remédio e está com o nariz irritado, às vezes pinga, fica mais irritado ainda. Como é que a pessoa pode diferenciar rinite de sinusite? Qual que é a diferença básica? Tá. A rinite ela é um processo alérgico que acontece normalmente, não só alérgico, mas ela acontece dentro da cavidade nasal. Tá. Então, a rinite está localizada nessa região. A sinusite está nos seios paranasais, que são os seios da face. E não é incomum você ter um quadro de uma rinocinusite, que você tem toda a parte tanto do rino, que é o nariz, quanto dos sinos, que é os seios da face, acometida. Uma coisa só voltando, porque eu acho que é muito importante, você falou de pingar. Pinga alguma coisa. Isso é uma coisa que nenhum otorrino gosta. Todos os remédios que são de pingar e que não são soro fisiológico, então aqueles descongestionantes de pingar e que é gotinha, tá? Esses remédios eles viciam, eles causam dependência, a longo prazo eles podem dar problemas cardiovasculares. Olha aí, gente. Então assim, esse é o tipo de remédio que esse nunca está indicado, tá? Porque você tinha comentado até na pergunta anterior, eu acabei não falando. Todos eles são vasodilatadores? Não? A maioria. Eu não me lembro de outro remédio a não ser esses vasos que tem vasoconstrictor que se pingue. Você tem o soro fisiológico, às vezes, que pinga com conta-gota. Mas aqueles frasquinhos brancos que normalmente você já pinga direto do próprio recipiente, do próprio frasco, você pinga direto do nariz, normalmente esses remédios têm vasoconstrictor e não são indicados.